Olha só, pessoal, encontrei a doutora Thaisa Pala, um dos fenômenos aqui do Instagram. Seja muito bem-vinda. Eu quero saber de você, como que você se prepara para o Tribunal do Júri. Você que se formou recentemente, 2019, já está dominando as redes sociais. Conta para o pessoal. Bom, o Tribunal do Júri ele é uma preparação grande, né? A gente costuma dizer que um pouco antes do júri a gente entra em estado de júri. Porque o Tribunal do Júri ele exige muito isso do advogado. Lá no escritório, quando a gente tem um júri e vai se aproximando exclusivamente do plenário, a gente tem uma preparação muito intensa, porque a gente para o escritório para que o escritório estude só aquele processo, né, por um determinado período de tempo, dependendo da complexidade do caso. Então a gente começa desde o perfilamento dos jurados, a gente entende qual é a estrutura social daquele local, como a gente faz júri no Brasil todo. Então a gente entende qual é a estrutura social daquele local, quem são as pessoas que poderiam possivelmente naquele momento ser jurado. A gente entende, faz uma infografia, né, que a gente precisa apresentar para os jurados no plenário. Então é uma preparação muito grande, a gente ensaia e na maioria das vezes, quando dá, a gente até simula um pequeno júri para a gente entender como são os argumentos que vão vir da acusação e quais os possíveis problemas que a gente pode enfrentar durante aquele julgamento. Ensaiamos as teses, né, que a gente vai apresentar ali daquele processo. Então é uma preparação intensa, uma preparação longa, mas muito gostosa. Pessoal, a preparação com relação aos argumentos que são apresentados e aqueles outros que poderão ser apresentados pela parte contrária, pelo promotor de justiça, você está pronta para isso. Mais alguma dica, Thaisa? Bom, a gente se prepara, a gente costuma se preparar, tentar prever, né? É impossível prever 100% daquilo que pode acontecer, mas a gente tenta entrar no plenário com o mínimo de erros. A dica que eu dou, que faz parte da preparação, é para que você entenda e se prepare para a inquirição. Inclusive, o Dr. Zanoni Júnior tem um curso maravilhoso de cross-examination que ele dá 3 vezes no ano em São Paulo, e ele ensina todas as técnicas do cross, uma inquirição, porque uma pergunta mal colocada no júri pode acabar com a sua defesa. Então é muito importante. Então uma dica que eu dou é: pense bem nas perguntas que você vai fazer, tanto às testemunhas quanto ao réu, e se houver uma possível vítima, né, em caso de tentativa, pense bem nas perguntas que você vai fazer, porque uma pergunta mal colocada pode custar o teu júri. E pense bem na quesitação, porque um quesito fora de ordem, fora do lugar, pode também custar, de repente, uma absolvição do teu cliente. O pessoal tem muita dúvida, e eu também particularmente vou confessar que no começo, quando eu comecei a advogar, eu tinha essa dúvida, se é melhor eu ter um perfil mais combativo nas audiências ou um perfil mais acolhedor, mais educado, mais polido. O que você recomenda? Bom, eu acho que foi-se a época e há momentos em que o advogado ele tem que ter uma postura mais combativa. Às vezes é necessário, dependendo de quem você está enfrentando, né, do momento, da situação, do processo. Mas, via de regra, a gente sempre escolhe a postura acolhedora, educada, gentil, porque nós, embora falemos sempre que nós estamos numa guerra, né, e importa quem está contigo na trincheira, você precisa ter consciência de que a educação vai te levar muito mais longe do que a postura mais agressiva, mais combativa no sentido da grosseria, né? Embora exista, assim, né, não uma rivalidade, mas a diferença entre defesa e acusação, a gente precisa entender que eles não são os nossos inimigos. Eles estão ali também cumprindo o papel deles, assim como nós também estamos cumprindo os nossos, cada um dentro do seu quadrado. Então, via de regra, nós sempre usamos mais essa cordialidade, né? Mas nós procuramos ser mais cordiais. A postura agressiva, ela deve ser dosada e usada em momentos específicos que exigem isso, né? Então, eu falei sobre isso ontem na minha palestra. Nós não devemos olhar a parte contrária, promotor, juiz, como inimigos, mas como profissionais. Para encerrar, gostaria de dar um destaque. Pessoal, volta o vídeo anterior e observa a postura da Thaisa, como ela gesticula, como ela se comporta, os ombros, postura ereta, altiva, falando com autoridade. Você está de parabéns, Thaisa. Dica final. Bom, uma dica que eu posso dar para aqueles que querem se aventurar no Tribunal do Júri estude muito. O Tribunal do Júri não é um tribunal para quem quer se aventurar.
Uma coisa que não dá para trabalhar, é algo que você não consegue trabalhar no improviso. Você precisa estar preparado, porque você não sabe o que te espera. Então estude muito. Sensacional. Sigam a doutora Thaisa Pala. Ela é o fenômeno do direito criminal brasileiro. Obrigada, Parabéns. Obrigada.